Continuando com a nossa antífona, só a título de curiosidade, quem tem aí a folha, vocês estão vendo aqui o canto gregoriano é escrito em 4 linhas. Antes dessas 4 linhas e dessas notas quadradinhas, ele era escrito em campo aberto, eram uns tracinhos, assim, só indicando o que é agudo, o que é grave, né? Então, como o volume de composições foi aumentando muito, e para ajudar a memória, os monges começaram a registrar e fazer esse esquema aí das 4 linhas, né, do tetragrama, e das notas quadradas, com os nomes, né, que a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, que ficou até hoje. Só que as coisas evoluíram, né? A ponta da caneta não é mais quadrada, como era na Idade Média, por isso que as notas são quadradas, né? A ponta da nossa caneta hoje é esferográfica, então é mais fácil fazer uma bolinha do que um quadradinho, né? E as 4 linhas evoluíram para 5 linhas da nossa música moderna, né? Mas as 4 linhas são suficientes para o âmbito da voz humana, por isso que só 4 linhas aqui é feito para o gregoriano, que é justamente a voz cantada. E só para vocês terem uma ideia, nas 4 linhas, vocês vão perceber aí, logo depois desse V, capital grande, no início das 4 linhas, contando de baixo para cima, primeira, segunda, terceira linha, tem uma letra C. Vocês estão vendo a letra C? Aquela clave de Dó, da notação musical mais antiga que existe, que é a alfabética. Quem toca violão usa até hoje a notação mais antiga musical que existe, que é a alfabética. A, B, C, D, E, F, G, né? O A é a nota Lá, o B é a nota Si, o C é a nota Dó. Então, de acordo com o alfabeto, a música antigamente a gente não começava a tocar ou cantar ou falar as notas a partir do Dó, como a gente está acostumado hoje, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Era Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, começando com Lá, né? Então a letra C é a nota Dó, Lá, Si, Dó, A, B, C. Então tudo que cai nessa linha, nessa terceira linha contando de baixo para cima, onde está a letra C, é a nota Dó. Vocês estão vendo ali, ó, visitare-nos in pace. A nota que está em cima do Vi, do visitare, não está na linha do Dó? Então significa que aquela nota é a Dó e é só contar. Ó, visitare-nos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então o Dó, o visitare-nos está começando exatamente no Dó, da linha ali, ó. Sabendo uma nota, a gente sabe o nome das outras, né? É só seguir. Visitare-nos in pace, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré. Fá, Fá, Mi, Dó, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Sol. É só uma introdução, curiosidade, cultura musical. Agora vocês sabem ler o canto gregoriano perfeitamente. Muito bem. Então vamos lá. Veni Domine, visitare nos in pace, ut letemur corrente, cor
curiosidade gráfica musical. Veja o canto gregoriano aí, trabalhando. A música está em função da palavra. O mais importante do canto gregoriano não é a música, é o texto, porque o texto é a palavra viva. Então, a música vai dar relevo para aquilo que a gente está cantando, para o texto que a gente está rezando. Vem, Senhor. E o mais curioso é que o vem não é lá de cima para baixo. Quando a gente olha para cima e fala, vem, Senhor, vem, Senhor. Não. O canto gregoriano está mostrando graficamente que o Senhor já está aqui embaixo. Então a música começa daqui de baixo. Venido, é o nosso pedido. Mas não é só porque nós estamos aqui embaixo que estamos pedindo que a música está saindo de baixo. É porque Ele já está aqui. O Verbo se fez carne. Então é só para nos lembrar que Deus está aqui. Uma das nossas participantes me mandou um quadrinho da Laerte, em que ela desenha subindo na escada, né? Chamando Deus, né? Deus. Aí aumenta, sobe mais um pouco na escada. Deus, olhando para cima, né? Aí sobe mais um pouco na escada ainda. Deus, como que querendo falar com Deus. E no último quadrinho tem Deus respondendo lá de baixo. O quê? Né? Lá de baixo. E nós estamos lá em cima, mas Deus já está aqui embaixo e a gente não percebe. E depois veja lá, visitare-nos in pace. Nós já estamos lá em cima. Olha para onde que a música foi nos colocar. A música poderia ir para baixo. O autor pode mandar a música para onde ele achar que deve. Mas nós estamos lá em cima. Quando nós pensamos que nós estamos aqui embaixo, né? No fundo do poço, né? Na realidade, Cristo já nos levou na nossa humanidade para a direita de Deus. Então nós já estamos lá em cima e é isso que o canto gregoriano quer nos mostrar. Visitare-nos in pace. Depois, para que nos alegremos, né? A alegria está lá em cima. Junto de vós, a música desce. Coram te, diante de vós, porque Deus está aqui embaixo. De coração perfeito. Esse coração perfeito está aqui embaixo porque nós estamos aqui embaixo. Então, o coração perfeito não está lá em cima. Está aqui embaixo. Quer dizer, a mensagem de Jesus, do Evangelho, né? Do iam nondum, aquilo que a gente aprende quando vai estudar liturgia, tem uns termos técnicos, litúrgicos, em latim. Iam, já. Nondum, ainda não. Então, é o que a gente celebra na liturgia. Nós já temos o reino de Deus no nosso meio. Mas ainda não, completamente. Mas já começa aqui. Então, é justamente detalhes de uma espiritualidade saudável, de que nós não saiamos dessa realidade para ficar olhando lá para cima, mas vejamos que Deus está no nosso meio. É o que a gente fala na liturgia, o Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Liturgia latina extraordinária, né? Fazia diferente. Dominus vobiscum. E as pessoas, a Assembleia, a Igreja responde, e com o teu espírito também, et cum spiritu tuo. Aí a liturgia, depois do Concílio Vaticano II, adaptou a percepção, atualizou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então essas percepções mudam um pouco a perspectiva da nossa espiritualidade. A gente precisa estar mais conectados aqui no sentido horizontal. Tem o vertical também, mas também tem o horizontal. A cruz é justamente sinal disso. Espiritualidade não é só vertical, é horizontal também. Muito bem. Hoje nós falamos sobre essas questões de espiritualidade, usando a palavra espiritualidade, né, entre parênteses, de maneira assim, muito geral. Nós compreendemos que se trata da mesma coisa que os antigos, mesmo jeito que os antigos falavam, consideravam, né? Ascética e mística. Ascética é a prática espiritual. E nós vemos isso de maneira clara também em Mateus 6, em que fala, Jesus nos ensina, quer dizer, o ensinamento direto de Jesus ali, né, do Sermão da Montanha, especificamente sobre jejum, esmola e oração. São práticas ascéticas que dependem daquilo que a gente falou ontem, de tempo, né? De investirmos tempo, paciência, esperança, fé, disciplina, principalmente. Porque é necessário disciplina para nos desapegarmos das coisas. No caso aqui do jejum. Um desprendimento que leva... A gente sabe que desapegar não é fácil para ninguém. Nem para monges. Muito difícil. A gente vai até o último dia da nossa vida fazendo esse exercício. Com muita paciência e esperança. Esmola é a mesma coisa. É um vocabulário assim meio antiquado, né? Jejum, esmola, mas na prática, no fundo, é justamente o que é. Principalmente do ponto de vista de caridade. Caridade é justamente a nossa prática. Não só de nós nos desapegarmos e nos sentirmos um pouco mais livres, mas também de nos ajudarmos mutuamente, porque nós sabemos, nós precisamos nos lembrar constantemente, não é um dado, porque a gente esquece, tem uma facilidade, uma memória afetiva assim, muito frágil, né? A gente esquece, a gente quer esquecer das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. Então, nós nos esquecemos que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos ajudar. E que as pessoas, tem muita gente que passa necessidade. Que não tem o básico. Os nossos pobres, não só no sentido espiritual, mas material principalmente. Pobres em vários sentidos. Nós precisamos uns dos outros,
Sempre, a gente precisa se lembrar sempre disso. É a nossa espiritualidade, é a nossa ascese cristã, principalmente. Mas é a ascese de todas as tradições. É a ascese da nossa humanidade. Isso não é patrimônio espiritual do cristianismo, é da nossa humanidade. Nós precisamos uns dos outros. Então, por isso que jejum, para obtermos o controle, a educação da nossa liberdade, que é o maior dom que Deus nos deu. Jejum, esmola, desprendimento, lembrarmos-nos que nós precisamos uns dos outros. E oração, principalmente a oração que Jesus pessoalmente nos ensina, sem palavras e com palavras, que também é uma ascese. Nós podemos falar sobre a oração só do ponto de vista místico, é tudo muito lindo, muito poético, mas a prática é difícil também. Falando sobre meditação cristã, que é uma expressão de oração, não é a única, a gente está aprendendo que não é a única, né? Na prática é muito difícil. É difícil para todo mundo encontrar tempo, principalmente quando nós estamos diante de uma prática que sugere, a princípio, uma disciplina 2 vezes, ao menos 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, né? No início da manhã, no início da tarde, não logo que acorda, porque senão a gente vai voltar a dormir, e nem antes de dormir, porque senão a gente vai dormir, né? E para ajustarmos isso na nossa vida pessoal, cada um de nós sabe o quanto que isso é difícil. Nós, às vezes, não temos espaço, não só na nossa agenda, como também na nossa vida, na nossa casa. Não temos espaço. Muita gente pensa que eu vou precisar entrar para um mosteiro para poder fazer meditação como manda a receita. Então, eu não recomendo, porque as dificuldades só vão mudar de endereço. Vai continuar sendo difícil, vai continuar sendo complicado achar espaço e tempo também. Então, sem ilusões, né? Estou tocando nesse aspecto ascético da espiritualidade, né? Hoje a gente fala espiritualidade que inclui ascética e mística, do jeito antigo de se falar. E o ensinamento de Jesus, privilegiado aqui no Sermão da Montanha, né? A partir lá do capítulo 5 de São Mateus, que é justamente a essência da nossa fé. Tem um teólogo jesuíta, acho que é jesuíta, se não me engano, que é muito pouco conhecido, infelizmente, chamado Karl Rahner. Ele escreveu um artigo, depois virou um livro, chamado Cristão do Futuro. E lá é como se fosse uma profecia, né? Ele diz, mais ou menos, que o cristão do futuro... É o mesmo que falou que no futuro o cristão ou ele vai ser místico ou ele não vai ser nada. O cristianismo ou vai ser místico ou não vai ser nada. E justamente nesse contexto ele diz que as coisas na igreja como instituição podem mudar muito, mas uma coisa nunca vai mudar. A igreja sempre vai ser a igreja do Sermão da Montanha, que começa ali, né? Bem-aventurados os pobres. Justamente a mística
é a mística da meditação cristã. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus é deles. Né? Aí tem uma série de interpretações a respeito. Quem são esses pobres? Né? Vamos ver do ponto de vista alegórico. Nós que estamos nos desapegando durante a prática da meditação, entrando no caminho da pobreza, do desapego das nossas tendências, dos nossos apegos, dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, do nosso jeito de ser. Isso é muito difícil. É por isso que a meditação é um caminho que, além de ser assim muito simples, parece um método muito pobre, muito simples, que não tem muito crédito na prática com a gente, porque nós gostamos de coisas mais sofisticadas, né? Coisas mais elaboradas, principalmente do ponto de vista religioso. A gente é muito barroco, né? Então, quando chegamos a uma coisa mais simples, a gente desconfia, está faltando alguma coisa. É justamente esse o caminho da simplicidade, do desapego da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, das nossas distrações. Isso é muito difícil. Então, essa conversão, essa mudança de mentalidade é muito difícil. Enfim, só fazendo uma explanação geral do ponto de vista ascético da nossa espiritualidade cristã, da meditação. Onde é que nós estamos com a meditação aí, nessa ascética proposta por Jesus? Então, quando você for rezar, não use muitas palavras. Entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu pai, que sabe, já está te ouvindo, vai atender o seu pedido antes mesmo de você formulá-lo. Mateus 6,6. Mas se você quiser dizer alguma coisa, diga essas palavras: Pai nosso que estais nos céus, etc. Que é uma coleção, né, de recortes da Sagrada Escritura que Jesus colocou tudo junto, amarrou bem e costurou tudo e deu o Pai Nosso. Né? Mas é uma oração mais antiga. Enfim, asceticamente é justamente encontrar tempo para manter esse relacionamento. Nós estamos falando desde o início do retiro de um relacionamento, não é só de uma prática mecânica, embora na prática vai parecer isso mesmo. Mas é justamente da mística que isso implica. Então é uma prática, quer dizer, uma ascética. Vocês sabem que a ascética, a palavra ascese, é uma palavra grega que significa ginástica, exercício. Só isso. Quem vai se preparar para uma maratona nas Olimpíadas gregas, né? Os atletas eram chamados também de ascetas, porque eles precisam ter uma disciplina para poder ficar familiar, para que eles possam vencer as dificuldades, os atletas possam vencer as dificuldades com um pouquinho mais de tranquilidade e segurança, quase de maneira automatizada. Né? Chega lá, vai, faz rápido e consegue lá a vitória, como se ele já tivesse nascido sabendo fazer. Tem a arte, mas também tem a disciplina para que possa se aperfeiçoar e possa vencer a maratona. Então, a ascese vem desse contexto de ginástica. Né? Nós que
né? Frequentamos a academia e hoje a gente sabe bem o que é, como é difícil manter a forma. É necessário disciplina, exercício, renúncia, dieta, né? Essa é uma maneira moderna de se falar de jejum, né? Dieta, né? Precisa atualizar a Bíblia, a linguagem da Bíblia. Enfim, a questão ascética é a prática, que é muito difícil. Não é todo mundo que tem jeito, mas por questões de saúde a gente acaba, né, fazendo um sacrifício e, de alguma forma, cedendo a essa ascética da vida, né, por questão de saúde, etc. e tal. Agora, o outro lado da espiritualidade, do jeito antigo de falar, é a mística. O que é a mística? Tem vários conceitos aí que variam e uns cada um mais sofisticado do que o outro, etc., né? Mas, de maneira geral, mística, a gente poderia dizer que seria uma compreensão poética, por assim dizer. Uma compreensão poética amadurecida, sapiencial, cheia de sabedoria, por assim dizer, da prática espiritual, ou de qualquer visão que a gente tem da vida, né? A gente usa a palavra mística também no sentido laico, não só religioso, né? A mística de alguma coisa. Mas é uma compreensão mais amadurecida, poética, por assim dizer. Sem querer engessar num conceito, né? Porque tem várias linhas filosóficas que gostam de definir mística de uma forma mais sofisticada. Eu estou fazendo aqui de uma forma mais coloquial. Então, a meditação, a prática da meditação, ela é mística ou é ascética? Ascética. Olhando do ponto de vista prático, é ascético porque vai precisar de tempo, disciplina, perseverança. Porque a gente, às vezes, faz querendo achar o resultado, né? Logo, que é um resultado logo. A gente sabe que demora um pouquinho, né? Dizem os teóricos que os primeiros que veem o resultado da meditação são as pessoas que convivem com a gente, né? Mas a questão é que a ascese é esse exercício, essa ginástica, a disciplina, a perseverança. A meditação cristã tem uma mística? Claro que tem, principalmente isso aqui que a gente está fazendo, o retiro. Nós temos a oportunidade de praticar a ascese da meditação, né? A prática da meditação. São várias oportunidades, é um exercício que a gente está fazendo. É claro que a gente vai voltar para a nossa vida diária, nós não vamos fazer meditação, nem eu, né? Não deveria estar falando isso, não é pedagógico, mas nem eu vou fazer meditação no ritmo que a gente normalmente faz no retiro. A nossa vida normal vai continuar. Nós temos a intenção de termos uma prática diária da meditação, mas não como num retiro. Um retiro é justamente um período de exercício espiritual, ascese espiritual. Então, por isso que tem vários momentos de meditação, mais do que o comum. Agora, além das oportunidades de exercício espiritual que nós estamos fazendo aqui com a meditação, nós também temos essas conversas, essas palestras, justamente para
fundamentar, compreender, né, de maneira um pouco mais amadurecida, sapiencial e até poética, ilustrando com trechos da Sagrada Escritura e com o canto gregoriano, por exemplo, né? Aqui nós estamos nos exercitando na mística da prática da meditação cristã. Fora os livros que são publicados e que têm a incumbência de nos passar a mística, a compreensão mais amadurecida, a fundamentação de uma prática que precisa de ter sentido. Não é só para o meu bem-estar, é muito mais. Agora, esse muito mais precisa de alguma forma ser traduzido, né, explicado, para que nós vejamos que faz sentido. Então, a mística é justamente essa questão, é o sentido. Porque ninguém vai embarcar numa prática que não tenha sentido. Mesmo que seja, a princípio, um sentido mais utilitarista, né? Mas a mística vai ajudar a gente a crescer na compreensão mais ampla. Então nós começamos a ver que tem sentido não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida comunitária, no trabalho, né? As pessoas que convivem conosco, de alguma forma, vão sentir os desdobramentos da nossa própria prática. Assim a gente espera, né? A gente vai ficar um pouquinho mais calmo, mais paciente, né? Com um pouquinho mais de esperança na humanidade, né? Então as coisas mudam, né? Então é justamente essa questão. Um outro exemplo, o Papa Francisco, vocês já devem ter ouvido, que está lá reunido com os bispos, leigos e religiosos do mundo inteiro, representantes da Igreja Católica, para conversar sobre o futuro da Igreja, e que o futuro da Igreja seja uma igreja que caminha junto. Porque nós não vamos nos salvar sozinhos, cada um por si. Nós vamos juntos. Quem conhece a regra de São Bento sabe que uma das últimas coisas que São Bento fala, eu falei da primeira frase de São Bento da regra, qual que é mesmo? Escuta, filho, filha, os preceitos do Mestre, inclina o ouvido do seu coração. A última frase, se não me engano, se não for do último capítulo, é do penúltimo capítulo. Eu deveria saber isso. Hein? Mas uma das últimas frases é justamente essa. Para que nós possamos, juntos, caminhar para a vida eterna. Juntos. Ninguém vai sozinho. É por isso que nós estamos aqui juntos, né? Também. O Papa Francisco está lá reunido com a Igreja, justamente para pensar sobre o futuro da Igreja, um futuro sinodal, para que a Igreja caminhe junto. Não é todo mundo pensando do mesmo jeito, mas através das diferenças nós possamos caminhar juntos, mesmo pensando de maneira diferente. Temos a nossa humanidade que nos faz caminhar juntos, né? Então ele fala de uma atitude importante no início do sínodo. Ele pede, durante os trabalhos do sínodo, que vai durar esse mês todo, né? De uma atitude que nós podemos aplicar, aqui no nosso caso, para nós também, né? Sobre a dinâmica do encontro que nós temos com Deus nesse retiro aqui, que é justamente o nosso retiro,
é isso, nos encontrarmos com Deus. E a atitude que ele pediu no início do sínodo, a gente pode aplicar aqui também, que é justamente essa. A vida espiritual depende de disciplina e ascese. Aliás, é redundante até falar isso, né? Disciplina e ascese, é uma coisa só. Ascese. O Papa sugeriu um método para que os participantes do sínodo fez um pedido no início do sínodo para os participantes, uma compreensão que também vale para os jornalistas, porque é claro que é um evento assim, né, que chama a atenção, os jornalistas todos estão lá para saber direito o que vai acontecer e divulgar, né, os resultados, o processo e o resultado, e ele pede para os jornalistas também, que estão lá com essa missão de divulgar e relatar o que está acontecendo no Vaticano nesse mês, né? O Papa explicou que no sínodo nós devemos dar prioridade para a escuta do Espírito Santo, acima de tudo. E os jornalistas também têm que, seria bom, né, que eles tivessem essa percepção, escuta do Espírito Santo. Agora, para fazer isso, é preciso uma ascese, uma disciplina. É preciso manter o espaço protegido, privacidade, para evitar que posições e protagonismos individuais prevaleçam sobre a harmonia de um encontro de silêncio amoroso com Deus, com o Espírito Santo. No nosso caso aqui, um encontro de silêncio amoroso com Deus. Então o Papa pede um jejum da palavra, para que a gente possa proteger essa experiência de encontro. Então, essa é a ascese que o Papa pediu, que todos fizessem no início do sínodo. E essa é a ascese do nosso retiro. Um jejum da palavra. Agora me digam se isso não é difícil de fazer. Mesmo num retiro, com regras. Na compreensão espiritual, e vários místicos concordam, místicos cristãos, né, concordam sobre isso, inclusive São Bento. São Bento tem uma regra que fala que no mosteiro sempre tem que ter hóspedes, que os hóspedes sejam recebidos como Cristo. Aliás, está escrito isso aqui na casa de Siloé, aqui no início da estrada, aqui, né? Que os hóspedes sejam recebidos como Cristo, regra de São Bento. E tem uma regra também que diz que, na regra de São Bento, que o mosteiro, que é um lugar de retiro contínuo, de ascese contínua, de exercício espiritual contínuo, os monges são pessoas que estão numa vida de um retiro contínuo. Tem jejum o tempo todo, né? Aliás, ontem eu esqueci que ontem era sexta-feira e tinha carne, né? Paciência, né? Então, São Bento fala que o jejum no mosteiro, ele pode ser abolido quando tiver hóspedes. Essa é uma das razões, né, que a gente pede, pelo amor de Deus, hóspedes, venham no mosteiro. Então, isso é a regra de São Bento. Porque nós não podemos forçar Cristo a fazer jejum. Lembra do Evangelho? Quando o esposo está com os amigos, não tem jejum. Enfim, a ascese, ela só tem sentido como exercício.
A caridade vem antes da ascese. Então, se durante o nosso exercício aqui eu estou fazendo um retiro de silêncio, etc., e alguém precisa da minha ajuda, eu posso sim quebrar a regra, posso quebrar o jejum por causa da caridade. A caridade, o amor, tem precedência. Qualquer tipo de exercício. Então, o amor resolve tudo, qualquer questão. Essa é a nossa grande desculpa. É o cristianismo, é a essência do cristianismo, é o amor. Por que nós temos tanta dificuldade? Nossa cabeça não consegue entender isso. Nós somos apegados a certas regras e nós não quebramos a nossa regra, as nossas regras, nossa maneira de pensar, a gente não muda por causa do próximo. Né? Nós somos realmente muito ascéticos com relação ao nosso jeito de pensar. Por isso que mudança de mentalidade, metanoia, é muito difícil. Eu não estou dizendo que é muito difícil como desculpa para justificar os nossos apegos ao nosso jeito de pensar, que justamente a prática ascética da meditação tem acesso justamente àquele espaço em que o nosso apego está enraizado. É um jeito de arar a terra, deixar a terra menos dura. Então, por isso que nada mais adequado do que acessar o nosso coração, por isso que eu insisti na parte afetiva desde o início, né? Porque é justamente essa terra que a gente tem que mexer, para que haja esperança de abrir um pouco mais os horizontes com relação a nós mesmos e aos outros. Muito bem. Nós podemos continuar então, porque eu acho que eu já passei aqui de novo, à tarde, para fecharmos essa questão da ascese e da mística da meditação cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.